é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos hoje aqui no Dualidade com a nossa querida Delmar Franco, psicóloga, comunicadora da Rádio Boa Nova, e nós estamos falando sobre constelação familiar. Delmar, então a gente estava falando dessa morfologia, vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai entrar mais nesse assunto para falar, inclusive, também dos profissionais que atuam e daquelas pessoas que às vezes entram pode-se chamar de tratamento? Você pode chamar. De tratamento, sem achar que aquilo ali realmente vai mexer com o sentimento, vai mexer com emoções, vai acreditar. Então, isso é muito interessante. Quando as pessoas entram nesse campo, né, algumas, elas até podem trabalhar questões delas, pessoais. Porque o que nós temos observado nesses 15 anos que eu conheço a abordagem, às vezes a pessoa fala assim, não é possível. Eu também, a pessoa se trabalha também, por isso que mexe tanto com a emoção. E assim, as sincronicidades, nós não acreditamos em coincidência, são muitas. Às vezes a pessoa que está fazendo, que está representando, fala, mas eu também sou dessa região, eu também passei isso com meu pai, com a minha mãe. Nossa, mas meus avós também vieram de tal lugar. Então nós percebemos que esses campos, ele atraem pessoas para se trabalharem. E eu digo que são campos muito generosos, porque as pessoas que se trabalham ali, tanto aquele que está trazendo o tema, algumas pessoas perguntam assim, mas precisa vir já que é constelação familiar, precisam ver mais pessoas da família? Que venha uma pessoa, duas ou todas, o resultado vai ser o mesmo. Ou mesmo que venha só um trazendo, que venha, né? Só um. E essa pessoa que vem, ela vai beneficiar a ela, a família que não está ali, os representantes vão se beneficiar também. E se alguém pensar em alguém, por exemplo, se alguém representante também tem um quadro parecido, ou alguém da família, ou algum amigo também são beneficiados. Então é um processo, para mim, muito generoso, porque ele envolve pessoas que nem estão ali, mas estão conectadas naquela temática. Sim, sim. Porque o bonito da constelação é isso, é que não é um processo individual, ele vai para o coletivo. E os profissionais que trabalham com você, têm alguma especialização? Pode ser qualquer pessoa? Como é que funciona isso? Dentro da constelação familiar, não é necessário ser psicólogo, como nós dissemos, né? Não é uma técnica psicológica, não é uma teoria dentro da psicologia, se bem que eu soube há pouquíssimo tempo que dentro do CRP já existem grupos de pesquisa né? Sobre isso. Sobre isso. Então, provavelmente é possível, existe uma possibilidade que sim. Então, pessoas que dentro de qualquer área, desde que elas se formem ou então elas passem pelos módulos e sintam essa conexão, né? Porque o papel do facilitador, é assim o nome, né? Facilitador em constelação, envolve uma maturidade. Por quê? Você percebe o campo muitas vezes e, como você diz, como é que é a interferência? Não tem, é uma intervenção. Então, assim, como é que você deixa o campo se revelar? Como é que você observa e só depois do que emerge é que você traz algo? Então, você não começa com, por exemplo, eu falei de uma hierarquia, né? Que é uma ordem, que é a hierarquia. Vamos supor que eu já sei das hierarquias, eu percebo que tem alguma em desordem. Então como eu já sei, eu já vou pegar a mãe ali, já ponho no lugar, o outro no lugar, outro... Não, e não é. E não é. Não é porque eu sei a teoria, como é que essa maturidade do facilitador permitir que o movimento se faça? Porque às vezes começa por um lado e o campo revela outra coisa, a necessidade de outros elementos. Não, e é impressionante que a pessoa que está representando, vamos dizer, alguém da família, Sim. ela às vezes fala coisas que a pessoa fala sem ela nunca ter tido o mínimo contato. Por aí que o Bert começou a perceber, como ele vinha do psicodrama, no psicodrama as falas já são mais ou menos estruturadas. E ele começou a perceber isso, que algumas pessoas saíam do que era estruturado e falavam assim, eu estou com vontade de dizer lá, e aí é o que você disse. Aí a outra pessoa que estava falando, não, mas minha mãe fala assim, meu pai fala assim, meu irmão fala assim. Só que ele não. É impressionante isso, né? Então, essa é a prova do campo.
né? O campo, quando ele se abre, é como se a alma da pessoa se abrisse. Você acha que tem a ver muito com a espiritualidade atuando Então, ali? se você for falar com quem faz a formação, eles não têm vínculo religioso Exatamente, algum. nenhum. Nenhum com nada, e se você vier com essas questões, enfim. Mas, assim, se você perguntar enquanto espírita... É, a gente enquanto espírita. Puxa vida, imagina. Porque é muito, né? É Não. muita coincidência Como nós- que não existe. Como nós fazemos há mais de 10 anos, um dos trabalhos voluntários em Arautos, a parte social de Arautos do Espiritismo, que é onde eu faço meu trabalho voluntário, é justamente sortear constelações uma vez por Sim. semana. Por quê? Como o custo é caro, para fazer particularmente, eu falo assim, puxa vida, eu trago essa informação, eu trago no rádio, divulgo, e aí só pode ser cobrada? E quem não pode pagar? Então, nós fazemos, aí dentro da Casa Espírita, que é onde nós realizamos a parte social da casa, uma atividade, aí eu consigo perceber o que você está dizendo. Como é que a espiritualidade atua? Olha, desde questões individuais, onde você vê nitidamente um pai que desencarnou, por exemplo, aquele que representa o pai desencarnado, mas que começa a falar com a filha ou com o filho de uma maneira que você vê, poxa, será que é só um representante ou a espiritualidade aproveitou aquele Sim. representante para trazer o pai? E ele tem ali uma conexão, ele acaba sendo, né, um canal ali. Um canal. E aí você vê uma transformação enorme. E quando se trata, então, de fazer temas que são atualmente os temas coletivos, as novas constelações, não só individualmente, mas quando aparece um tema na constelação, se trabalha o todo, para todos aqueles que estão ali. Que estão presentes. E o Brasil, então? Quando, por exemplo, quem estava aqui, eu amo aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ali é muito claro, quem veio primeiro? Quem estava aqui no Brasil? Os índios. Então, os índios, e aí quando você coloca uma pessoa para representar os índios, uma pessoa para representar, quem vieram depois? Os portugueses. Existe uma ordem, quando nós estamos na ordem, olha a ordem aí presente. Primeiro os índios, que estavam na terra, depois os portugueses chegaram, e depois os negros, e depois todos os outros imigrantes de todos os países, porque esse é um país que acolhe a todos, de todas as pátrias. Então, quando você consegue ver essa ordem e respeitar essa ordem, você coloca alguém para representar o Brasil, alguém para representar Portugal, África e todos os outros países do planeta todo, de todos os continentes, você tem uma força. Sim. Quando existe esse respeito pela ordem, então muito do que nós vivemos também enquanto país, né? Porque cada pessoa tem uma alma, tanto que se fala assim, a alma da pessoa, a alma familiar e a alma do país, né? E aí é muito claro o livro, logo no início, né? Quando Ismael se propõe a ser o anjo da guarda do Brasil, então Jesus diz a ele que aceita, desde que, né? Qual que é o DNA do Brasil? Desde que aqui estejam presentes os índios, porque eles estão no início do processo de desenvolvimento evolutivo, eles ainda não foram influenciados por outras culturas, eles vêm da terra, né? Eles estão aqui iniciando o processo de evolução. Por que os portugueses? Pela força, eles são muito esforçados, né? Muito trabalho, e os mais pobres da região. E por que os negros? Porque eles têm uma força, porque eles são de onde nasce todo o processo humano nasce na África. E também porque já na época, os mais sofridos. Olha que nós temos, como é que o evangelho dele, lugar melhor para ser plantado, né? Sim. E aí acolher todos os demais, né? Totalmente inclusivo. Nossa, maravilha, né? E aí você tem, então, uma constelação onde você sai da pessoa, você pode ir para uma organização, para uma escola ou para um país. E será que nós estamos no momento que nós estamos? Porque, internamente, qual é o valor que se dá para os índios? De verdade, o lugar deles, né? No sistema. E para o português? Piadinhas de mau gosto, até pouco tempo, né? Como se não questionando sempre a questão intelectual do português. E o negro, qual a inclusão de verdade? Então, que tal olharmos para o Brasil, respeitando essas ordens, e eu, imigrante que sou, né? Eu vim com 4 anos da Espanha para cá. Então, eu digo assim como que é outra coisa linda de se trabalhar na constelação, quando uma pessoa é adotada. Então, ela tem 2 mães e 2 pais, porque ela tem a mãe e o pai biológico, e o pai e a mãe de criação. E é lindo quando se harmoniza, porque às vezes os pais de criação, né, ficam meio assim com os pais biológicos ou criticam porque deu o filho. E aí quando tudo isso se harmoniza,
é uma fluidez de vida e de amor muito grande. E assim como existe pais de criação e pais de biológico, eu nasci na Espanha, então é a minha terra-mãe biológica, onde eu nasci, mas aqui que E a aí terra entra que me todo o acolhe. espiritismo. Nós estamos encerrando esse segundo bloco e convidando você para passar ali rapidamente no site amigosdaboanova.com.br ou dar uma ligadinha no 0800 12 18 38, falar com as meninas lá que vão te receber muito bem. E se você ainda não é sócio, tornar-se não só sócio como uma semente de luz para ajudar a divulgação do espiritismo, ajudar a manter a nossa TV Mundo Maior, a nossa Rádio Boa Nova, para que realmente a divulgação dessa doutrina abençoada continue. Nós contamos com você, vamos para um rápido intervalo, fica com a gente.